Vamos lá para a quarta temporada de The Boys. Primeiro eu vou dar uma visão geral dos 3 primeiros episódios que já estão liberados e depois agruparei os principais temas desses episódios, né, para tentar fazer um vídeo só, em vez de ser um vídeo para cada um dos 3. Esse vídeo tem spoilers desses 3 primeiros aí, né, esses inaugurais, mas não tem spoilers dos quadrinhos, tá? Jamais dos quadrinhos. Então assista aqui por sua conta e risco, caso você não tenha assistido, obviamente, a série ainda. Já deixa também o like, deixa a sua inscrição. O canal tá pelando de conteúdos aí, tanta série em cartaz, né? Então não fique aí de fora deles. Vamos lá para as primeiras impressões aqui da quarta temporada de The Boys. Olha só, rapidinho, antes de continuar esse vídeo aqui, eu tenho um recado importante pra você. Na verdade, já que você assinou o Prime pra assistir The Boys, eu tenho que te recomendar outras séries do catálogo. E a primeira é uma das pegadinhas mais complexas que eu já vi na vida. Eu falo de Na Mira do Júri, disponível aqui no streaming Prime Video. Todo o contexto de um júri é montado para enganar um único cara, um não ator no caso, que não sabe que se trata aquilo dali de uma grande encenação. Recomendo bastante essa série, inclusive já falei dela aqui no canal. Quer outra dica? Pois vamos na premiadíssima The Handmaid's Tale, em que todas as temporadas já chegaram também no Prime Video. Trata-se aqui de uma distopia em que mulheres ficam sob controle de uma espécie de facção católica. Essa série, cara, é cheia daqueles absurdos que estão, infelizmente, próximos da nossa realidade. Infelizmente. Por fim, indico uma série de sci-fi, The Expanse, um dos meus sci-fi favoritos. Eventos misteriosos revelam uma grande conspiração que ameaça a vida humana no espaço. A série demora um pouco ali pra engrenar, mas deem chance, porque vale a pena. Eu vou deixar também um link aqui na descrição e junto com ele um vídeo que eu gravei lá pro canal Prime Video BR sobre essas 3 e outras várias séries que eu achei no catálogo deles. Dá uma assistida no vídeo, me ajuda demais, você não sabe o quanto que me ajuda. E também aproveita para se inscrever no canal Prime Video Brasil, curte, recomenda, comenta e diz também qual série faltou na lista que eu fiz lá. Quem sabe eles me chamam novamente e eu faço uma nova lista, eu faço novas indicações. Inclusive já tem alguns títulos na minha cabeça, mas eu quero ouvir de vocês também. Muito obrigado e vamos lá seguir com os 3 primeiros episódios de The Boys. Olha, eu tenho dificuldade com seriados que se prolongam um pouco mais do que eu acho que deveriam se prolongar. Eu comecei a sentir isso no final da 3ª temporada aqui dessa série, quando principalmente não resolvem propositalmente os grandes conflitos para só e somente só continuar a história meio que à força. Ao mesmo tempo, esse seriado tem uma incrível capacidade de renovação, sempre conseguindo abordar assuntos contemporâneos, com extrema habilidade e também profundidade, mesmo quando não parece, mesmo quando tá só ali na piada ou na escatologia, quer que seja. Inclusive, acho que a outra habilidade que a série faz muito bem é conseguir integrá-los tão bem à narrativa que você não sabe quem vem primeiro, né? A narrativa de The Boys ou assuntos da vida real que ganham aqui uma certa alegoria e metáfora. Com o início da 4ª temporada, não é diferente das anteriores. Os 3 episódios iniciais lidam aí com os mesmos temas e reposicionam os conflitos e as motivações dos personagens principais para que a gente tenha pelo menos mais um pouco de fôlego nessa história. Ainda que alguns assuntos realmente não sejam fechados e isso me incomode, a abordagem de temas atuais dá uma nova visão a esses mesmos assuntos, uma nova roupagem. Eu sempre valorizo isso. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Alguns personagens, primeiro negativo, né? Alguns personagens como o A-Train, acho que já poderiam ter a sua redenção. Só que propositalmente ele é jogado de um lado pro outro, parecendo que vai se redimir, depois volta, e eu acho que isso tá um pouco desgastado. O outro exemplo de algo que pode também dar um pouco mais de vazão, pode ter um pouco mais de vazão, é sobre a visão da sociedade a respeito dos superpoderosos. Algo que também acho que já poderia ter evoluído há algum tempo. Na 3ª temporada, a lente desceu bastante, né? A gente focou muito nos comuns, parecia que a gente ia dar um passo além em relação a isso, mas essa 4ª temporada volta a focar no alto escalão, mas faz sentido, né? E aí é algo bom. Faz sentido com o tema, que é ter as massas como o objeto de manobra principal ali dos seres midiáticos. Outro ponto positivo é que a temporada ela se atualiza abordando mídia e focando nela como manipulada e manipuladora. Eu acho esse tema essencial e maravilhoso aqui. Tudo parece um grande teatro, né? Tudo, absolutamente tudo. Isso já vinha sendo trabalhado anteriormente, é bom que se diga, mas agora ganha protagonista de fato em todas as ideias. Acho que esse é o ponto mais alto dos 3 primeiros episódios, porque por mais que a série consiga ter um espectro político muito bem definido, quem acha que não tem, tá errado. Eu acho que ela mostra como os dois lados, né, nessa temporada, nesses 3 primeiros episódios mais especificamente falando, ela mostra como os dois lados usam a mídia a bel prazer e nunca necessariamente ao prazer
daqueles que julgam defender, valorizar e etc. Enfim, o bem-estar social. A sensação de sermos massa de manobra eu acho que é bem trabalhada aqui, mostrando como as vilanias e os heroísmos todos fazem parte desse grande teatro. Sempre tem alguém manipulando tudo aquilo, nos utilizando como cobaias, colocando teorias e métodos de uma abordagem digital da comunicação em teste, né? Em jogo, digamos assim, e nós ficamos aí sendo, aí sim, utilizados como boi de piranha. Como eu tava dizendo, a série ganha um novo fôlego com esses 3 primeiros episódios, eu acho que essa é a síntese. Entretanto, cada vez mais fica a sensação que é preciso respirar mais profundamente, sabe? Buscar ar mais fundo ainda do peito para conseguir aí sim oxigenar as ideias. Eu começo a ver a fraqueza que geralmente eu percebo nas séries que superam aí a sua 3ª temporada, principalmente porque até então The Boys não está conseguindo mudar muito os núcleos centrais da sua história, como é o caso dos próprios The Boys, né? É o mesmo assunto, mas ele varia da abordagem. Como eu disse, esse é um ponto alto. Agora sim eu vou dar bastante spoiler dos 3 episódios e quero começar falando sobre o novo momento do Homelander, dele e da Vought, é bom que se diga. Homelander nesses 3 primeiros episódios me lembra uma máxima que eu já escutei acho que em diversos contextos, e é uma máxima que sempre funciona: cuidado com o que desejas, porque você pode alcançar. Ele desejou tanto o holofote só pra ele, né? Tudo só pra ele, e mais ainda, ele desejou tanto não ser contestado das ideias para que simplesmente pudesse viver das suas vontades, que ao conseguir isso, ele se vê entediado por estar cercado de bajuladores. A essência do seu poder muda, que eu acho que está mais atrelada à questão da mídia, à questão das fake news, à questão das informações e do controle de dados, do que qualquer outra coisa. E eu acho que isso indiretamente também combina com a Vought, né? A empresa atingiu um patamar sem concorrência, a não ser o próprio Estado, de certa forma, e por que não o próprio garoto propaganda dela. Não é à toa que quer o próprio Estado, né? Quer participar do Estado como um todo, quer dominar o sistema. A nova personagem, a super inteligente, a Sage, né? E a eleição da Newman como vice-presidente reforçam isso. Sobre o Homelander, a série fala mais sobre a marca da pessoa do que da empresa. Ou seja, ele é a empresa, mas ao mesmo tempo ele tem quereres pessoais dele, especificamente dele, né? Tanto que coloca a CEO da empresa apenas como um bibelô, algo figurativo, é falado acho que no 2º ou 3º episódio. Isso combina com essa era em que pessoas parece que valem mais do que marcas. Não basta a Vought ser uma empresa que domina todos os aspectos de mídia, até na época das locadoras, como mostra ali uma cena específica, né? É preciso ter o Homelander sendo polêmico o tempo inteiro para que a empresa cresça o quanto pode ou até mais do que pode. Quem domina o garoto propaganda domina tudo. Essa é a verdade da sociedade de hoje, por que não também aí de The Boys, temporada 4, pelo menos por enquanto. Além de entediado com os bajuladores, Homelander se sente cada vez mais poderoso, mesmo que precise usar menos os seus poderes de fato, já vinha falando sobre isso. Ele tem a manipulação das massas a seu favor, um poder mais forte do que qualquer arma que tenha provindo ali do seu corpo. Seu grande poder hoje é essa super inteligente que o ajuda a entender as condições sociais no mundo digital e também manipular o enxame, até porque as fake news lhe permitem exercer os seus poderes reais a partir de uma aceitação social pré-imposta, né? Era uma dificuldade que ele tinha antes. Ele não podia ser o Homelander como tal, agora pode, mas ele precisa das fake news para sustentar essa imagem e essa possibilidade de ser quem sempre quis ser. Aquela ideia de que tem líderes que podem matar uma pessoa na frente de todo mundo e que darão um jeito para tornar isso algo bom, eu acho que é bem explorado aqui na visão que a gente tem desse novo Homelander. Homelander que, ao mesmo tempo que tem tudo a seu dispor, seu íntimo o incomoda mais ainda do que antes. Ele tá em crise de meia-idade, esconde os cabelos brancos e não aceita a realidade como ela é, criando sempre uma realidade falsa a seu dispor. Ele, né, é o tema da temporada em si, pelo menos esses episódios. Ele é o tema, ou seja, ele não consegue viver uma realidade se não for encenada. A Sage, inclusive, fala isso quando vê a paisana, né? Ele não consegue ser a não ser o Homelander. Homelander não vê a vida como ela é, mas como ele a desenha o tempo inteiro. Não percebe que quando terminar o desenho, ele vai ficar mais entediado ainda, porque ele vai dominar tudo. Ou seja, talvez só se ele realmente virar um pária geral para a sociedade, dominar como um todo, aí sim mostrando a sua real 100% e verdadeira face, é que aí ele vai deslanchar, porque literalmente a gente tá com um deus entre os comuns. Todos os poderes que se apresentam são menores do que o do Homelander, e ele não é um deus hoje, nessa temporada, por ser onipotente em termos físicos, brutais, mas porque consegue ser onipresente quando falamos sobre mídia. Ele tá em todas as mídias, em todas as pautas, em todas as discussões, perceba bem. Homelander
Homelander também traça contrapontos com o Butcher, que vive não necessariamente uma crise de meia-idade, mas uma crise de final de vida. Os 3 episódios usam isso pra criar novos conflitos pros 2 personagens, só que agora focando no filho e que tipo de pai eles querem ser. Eles precisam ser, ou eles almejam ser. Claramente há uma dificuldade da 4ª temporada em dar força e relevância aos The Boys, enquanto grupo dentro daquele cenário. Assim, os 3 primeiros episódios, eles tentam ao máximo individualizar as motivações, porque o grupo em si tem a mesma motivação de sempre, ser uma contraproposta aos super-heróis, a AVOT, mais precisamente falando. Vejamos essas questões das individualidades como são bem maior do que o grupo em si. Milk tem como conflito a liderança, ou mais precisamente a sua capacidade de liderar. Billy Butcher lida com a questão do filho e a construção desse legado, algo espelhado em relação ao Homelander, já falei sobre. A Starlight também fala sobre o legado, mas agora sobre a comunidade que ela representa e o que ela precisa ser para essa comunidade. Porque se ela for o contraponto na manipulação das massas que o Homelander exerce, ela também vai ter que ser uma manipuladora. Ela tá afim de aceitar isso ou ainda tá negando? French e Kimiko, enfim, são núcleos autocontidos, né? É um núcleo, melhor dizendo, autocontido. French tá com medo de enfrentar velhos problemas e se entrega, portanto, às drogas, enquanto a Kimiko tem que enfrentar esses velhos problemas, mas não consegue mais ter French 100% como aliado. Tem uma cena ali de luta que ela vai enfrentar o seu passado, que literalmente o French tem que enfrentar suas questões. Ou seja, é um núcleo que começa a deixar de ser núcleo, por assim dizer. Ou uma unidade, para ficar mais claro. Para finalizar, Hughie, ele não tem um conflito aparente. E eu acho que soa várias vezes aqui nesses episódios, meio inútil pro atual momento dos The Boys. Ele parece um sidekick ruim da Starlight, que ela tenta treinar e, enfim, vai ficar por isso mesmo. O que eu quero destacar com essa individualização é como, mais uma vez, a série precisa separar o que juntou. É uma estratégia, acho que levemente batida, mas não deixa de ser efetiva, tá? Em várias ocasiões, focamos apenas nos personagens mencionados, mas não necessariamente no grupo atuando junto, vendendo a ideia de que o grupo vai novamente se unir, né? E aí vai ter aquele levante. Pergunto, será que já não seria hora de transformar o grupo como um todo, de rachar o grupo? A entrada do novo personagem, vivido pelo Jeffrey Dean Morgan, que vive praticamente o mesmo personagem que viveu em Supernatural, em The Walking Dead, enfim. Eu acho que ele traz essa sensação de frescor, essa possibilidade de rachar aquilo dali. A falta de conexão com o Billy a partir dos The Boys, ou do Billy para com os The Boys, eu acho que também vende um pouco dessa ideia. Mas a série parece que não tem coragem de deixar de ser The Boys. É paradoxal. A jornada pessoal de Billy é muito maior do que qualquer outra coisa que o grupo propõe. Ele tá morrendo e precisa resolver seu legado. Ele fala pro filho que, eu vou deixar esse mundo sem nada pra mostrar e também com medo. Daí entendemos a importância desse seu conflito pessoal ser maior do que qualquer super que tenha que caçar. É também o contraponto em relação ao Homelander e a sua relação com esse menino. Homelander não quer, já falei sobre isso, não quer deixar o mundo sem seu legado, mas precisa ser ele mesmo o legado. Não faz sentido. E Billy, ele já entende que o filho pode ser esse legado na ausência total dele. Só que o filho é a visão, a imagem, a personificação do seu vilão. É muito legal essa discussão e essa, posso dizer, uma certa dicotomia. Se o ator que faz o jovem disputado entre os dois, fosse melhor, bem como o próprio personagem também, que eu acho bem mal escrito, a série poderia se modificar completamente a partir dessa figura. É uma grande solução para The Boys você olhar e dizer assim, rapaz, precisa de mais uma temporada. Só que eu acho que o ator escolhido, ele não consegue segurar, não consegue sustentar essas questões. Mas voltando, Billy continua sendo Billy, agindo por debaixo dos panos, fazendo conchavos, parecendo ter mais soluções do que todos e de alguma maneira resolvendo as grandes situações de tal forma que penda sempre pro seu lado. O The Boys pra ele é irrelevante, de verdade, por hora é irrelevante. Starlight, por exemplo, tem essa visão mais holística, contrário de Billy, uma visão social das suas discussões pessoais, mas a série também puxa pra ela ter uma discussão puramente dela, individual, ela enquanto sujeita, não necessariamente enquanto um membro de um lado, digamos assim. Billy, o que o aproxima de Homelander é literalmente também o que afasta, né? Ele é contrassenso, é óbvio, mas também é alguém perfeitamente espelhado do seu vilão. Perceba a capacidade dos 3 episódios em nos fazer questionar os ditos heróis e anti-heróis, fazendo-nos pensá-los a partir dos vilões. Próprio Starlight é isso. Ela é o racha entre uma ideia, entre um construto geral. As duas pessoas estão
estão a favor dos super-heróis. Naquela sociedade, as duas pessoas aceitam, aqueles dois grupos, os amarelinhos e os outros, aceitam os heróis. Só que um aceita esse, outro aceita aquele. Não tem uma visão destoante disso. Aquela sociedade é completamente regida pela mídia dos subs. Completamente. Eu gosto muito disso. É algo que a série ela tinha perdido na terceira temporada e volta a mostrar como a polarização é o verdadeiro vilão de tudo. Indicando que tudo são lados opostos, mas a moeda é a mesma, a mesmíssima moeda. Não se discute a moeda enquanto sendo o problema, não se discute. Por isso que o próprio Billy ele tá sacado dessa questão central. É como se ele não pudesse vencer a polarização, portanto nem discute. Ele era um antagônico dos subs. Agora que até mesmo a sociedade não vê como há um antagonismo a não ser a partir dos subs, então o Billy ele vai resolver questões pessoais. E a Starlight precisa se decidir se define-se ou não como uma líder do seu pedaço ou do seu lado da moeda. E esse assunto nos leva a pensar sobre mídia e como a série aborda questões contemporâneas da mídia digital, inclusive a favor da política. Desde o primeiro episódio, com a entrada aí da nova personagem, né, a Sage, a super inteligente, e também a Firecracker, uma reaça de primeira linha que usa as redes sociais para inflamar os seguidores do Homelander, a série de alguma forma nos mostra tudo que vimos acontecer nos últimos anos aqui na nossa realidade e que de certa forma continua acontecendo. Grandes figuras públicas usam as pessoas, os plebeus, os seguidores como massa de manobra, mas também são massa de manobra da própria imagem que construíram, das suas próprias ações que parece que não podem sair de um menu pré-definido. Essas pessoas não podem ter uma opinião própria porque elas são um avatar, assim como é o Homelander. E assim como talvez precisa ser a Starlight para aí sim de fato enfrentar o Homelander. Homelander precisa manter uma aparência. Seja a sábia, ela é contratada para isso, né? Mostrando que por trás de cada figura midiática há um plano manipulador, como a gente viu em várias eleições recentes, várias, no mundo todo. Então fica a pergunta, de fato, o Homelander está liberto naquilo que ele pode ser? Ele está liberto para ser quem é? Ou ele precisa continuar sendo o que precisa para vender o que é? Até que ponto figuras públicas são construídas e até que ponto são autênticas? Tô falando dos dois escopos, tá? Dos dois escopos. Até mesmo a suposta autenticidade da Firecracker é inventada. É inventada a partir de questões pessoais que ela teve para com a Starlight, fazendo-a virar uma reaça a partir da rejeição do outro. Ela regurgita essa rejeição em ódio, que só não é gratuito porque tem uma vendetta pessoal. Assim a personagem, perceba, passa a ser utilizada e também passa a ser manipulada, né? Ela acha que manipula, mas na verdade ela é completamente manipulada, o que remonta aí a vários pontos de lança de campanhas políticas que a gente vê, pessoas que são criadas para falarem as maiores atrocidades possíveis e ao mesmo tempo proteger o avatar principal dessas ideias, mas também associar essas ideias a esse avatar principal. Não parece? Até mesmo a oposição se faz oposição somente a partir de se opor a tudo que os outros falam e não necessariamente às ideias. Dá a entender que, se o sujeito A falar que ama azul, o sujeito B necessariamente tem que dizer que ama vermelho. Ou, se porventura o sujeito A disser que ama vermelho, mesmo tendo dito que já amou o azul, o sujeito B precisa automaticamente amar o azul que jurou odiar. Ou seja, vivemos em uma grande fábrica de imagens, assim como é a VOT, essa grande fábrica de filmes, de opiniões, de mídia, de personagens, enfim, de semióticas, tudo estereotipado, mas não só para vender produto, e sim para vender posição, para vender poder. O problema é quando o produto e esse poder é justamente o bem-estar do povo. E no caso de The Boys, a continuidade da imagem de Homelander e da VOT como tal tá acima de qualquer coisa, inclusive acima daqueles que ele utiliza. São apenas bucha de canhão. Eu acho um tema fortíssimo. Eu já disse isso várias vezes, né? Mas esse tema é muito forte. Muito contemporâneo e digo mais, totalmente conectado com o passo a mais que a série precisa dar. E já começou. Vem também a ideia de como vencer, né? Isso. Qual é o antídoto dessa mídia asquerosa? Ela começa a falar que a mídia ruim só pode ser vencida por si mesma. Em uma batalha cíclica, onde um lado utiliza as táticas do outro para prevalecer, só fazendo a mesma coisa. E isso é evidenciado na relação entre Billy e Homelander, onde cada um tenta ganhar o afeto do garoto usando métodos que refletem os dois adversários. Eles praticamente
praticamente fazem a mesma coisa. O diálogo entre Starlight e Firecracker, por sua vez, destaca como traumas e rejeições pessoais podem transformar indivíduos e alimentarem ódios manipulados a virarem reaças. Starlight hoje combate o que um dia foi. Firecracker hoje combate o que um dia quis ser a Starlight. Homelander, consciente de que não pode ser um opressor em público, se vende como amigo sensato. Mas figuras como o A-Train, oprimido e marginalizado, não digo marginalizado, mas oprimido ali, né? Começa a se rebelar, a buscar o seu espaço. O elemento racial, inclusive com relação ao A-Train, é bem explorado aqui. Mostra que convicções profundas emergem quando as pessoas são oprimidas, colocadas num status abaixo, subjugadas. E assim o A-Train começa a surgir. E assim também começa a surgir uma pergunta para Starlight. Tu consegue ser a mídia ruim para combater a mídia péssima? Tu consegue ser essa pessoa que vai manipular os seus para vencer os inimigos, os seus antagonistas? Tu consegue ser o que o Homelander faz? Porque o Homelander tu tira do sério, ô Starlight. Sabendo disso, vai assumir que papel nesse rolê, nesse cenário? São perguntas que os 3 episódios deixam e que eu acho que combina muito bem com o que a temporada, pelo menos até agora, tenta vender. Minha conclusão sobre os 3 primeiros episódios não vai ser tão diferente do que eu falei lá nas linhas gerais no começo. The Boys é, via de regra, uma série que consegue sim se reinventar. Eu só levanto algumas questões. The Boys precisa ter a mesma coragem que tem pra fazer escatologia, só que pra finalmente conseguir bagunçar de vez esse tabuleiro. Parece que o tabuleiro não se mexe, ele precisa se misturar mais, se movimentar, quebrar, destruir, bispo atravessar o tabuleiro como um todo, torre se movimentar, o rei andar, precisa, senão o jogo fica chato. Eu acho que só assim para realmente garantir a sensação de necessidade de uma 5ª temporada da série. Senão, essa 4ª temporada tem tudo para ser mais do mesmo. Ao que parece, muitas vezes a série sustenta muito no nome, na marca, e muito pouco no que consegue oferecer como um refresco para se pensar heróis, anti-heróis, vilões, anti-vilões, que um dia foi. A 4ª temporada não pode parecer en passant. Ela precisa ter a coragem de destruir as estruturas, porque essa foi a essência de The Boys por pelo menos 2 temporadas iniciais. The Boys sempre foi um contraponto aos filmes de quadrinhos. E tá na hora de reassumir esse papel em uma época que esse subgênero está sendo cada vez mais contestado. Onde é que tá The Boys nessas contestações? Esse vídeo foi longo para cobrir tantos assuntos ali nos 3 primeiros episódios, mas eu fico por aqui e volto com um texto para cada episódio por semana. Espero te encontrar aqui no canal e para isso peço teu like e também a sua inscrição. A gente se vê numa próxima. Forte abraço em vocês e tchau.